Olá, tudo bem? Pessoal, então hoje a gente vai iniciar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre o telencéfalo. Nós vamos falar primeiramente, nós vamos dividir essa aula em duas partes. A aula teórica, a parte teórica onde nós vamos falar só da neuroanatomia do telencéfalo, e uma segunda parte onde nós vamos falar do córtex cerebral, certo? E uma terceira parte da nossa aula que é a aula prática. Ok? Então, vou fazer essas gravações para vocês e vou postar para que sejam vídeos mais curtos e vocês possam ver com maior detalhe, sem cansar tanto, né? Como se a gente estivesse fazendo pequenos intervalos, e para que os vídeos fiquem menores também para a gente poder postar na plataforma. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é essa divisão embriológica que a gente chama. A divisão embriológica é a divisão anatômica da região encefálica. Tá? Então, na divisão embriológica, nós temos o prosencéfalo, mesencéfalo e o rombencéfalo, que vão dar, respectivamente, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e diencéfalo, que na divisão anatômica é o cérebro, certo? O mesencéfalo continua sendo o mesencéfalo, a mesma coisa, e o rombencéfalo, ele se divide entre metencéfalo e mielencéfalo, que ainda se desenvolve para metencéfalo cerebeliponte e mielencéfalo bulbo. Isso é muito importante para quando a gente for usar alguns tipos de nomenclaturas, tá? Em que a gente vai poder falar sobre a origem dessas partes do encéfalo, ok? Então, qual é a generalidade? Vamos falar um pouco de generalidades do telencéfalo. Compreende dois hemisférios incompletamente separados. Essa separação é feita pela fissura longitudinal do cérebro e no suário dessa fissura nós temos um feixe de fibras chamado de corpo caloso que faz a ligação entre os dois hemisférios, certo? E cada hemisfério ele possui três polos, ou seja, três pontas, um frontal, um occipital na região posterior e temporais, certo? Cada hemisfério, então o hemisfério do lado direito e o hemisfério do lado esquerdo. Então são três pontas que a gente chama, ok? E três faces também. Uma superolateral, que é essa que a gente vai visualizar, que é uma mais convexa. A medial, que é plana, quando eu divido lá na fissura longitudinal do cérebro, divido e consigo visualizar pelo meio, a gente chama essa face de face medial. E inferior ou base, que ela é muito irregular. Então nós vamos ver a anatomia macroscópica sobre essas três faces. Okay? Vamos mostrar aqui para vocês, então, por exemplo, vocês têm essa vista superior, em que a gente consegue visualizar aqui a região posterior, a região anterior, a região lateral. Então, o polo occipital, o polo frontal e o polo temporal. Okay? Aqui é a vista medial, vocês veem, a face medial. Aqui num corte nesse sentido, corte coronal, em que a gente consegue visualizar direitinho a fissura mediana do cérebro, a fissura longitudinal, do cérebro, e as fibras comissurais, que formam o corpo cabeloso, certo? Então a gente vai falar sobre essas estruturas, então é incompletamente divididas essa fissura, porque aqui no suário nós temos o corpo caloso, que é essa estrutura que eu estou apontando aqui para vocês, ok? Então aqui eu tenho a face superolateral. A gente vai falar todas as estruturas do telencéfalo a partir dessa face aqui, ok? Essa é a face medial, que é plana, mediana. Eu consigo fazer, através da secção da fissura longitudinal do cérebro, secciono o corpo caloso, eu consigo visualizar essa face plana, e a face inferior, que é totalmente irregular, que vocês estão vendo aqui, ok? Então, os sulcos cerebrais, que são essas depressões que vocês conseguem visualizar aqui, ajudam a delimitar o que a gente chama de lobos cerebrais, que são essas coresinhas que vocês estão vendo aqui. Então, esses sulcos conseguem delimitar os lobos. A denominação desses lobos é de acordo com os ossos do crânio que estão relacionados. Por exemplo, nós temos aqui em vermelho, então, o lobo frontal. Nesse verde mais claro, eu tenho o lobo parietal. Esse verde um pouco mais intenso, o lobo temporal, e esse em amarelo, o lobo occipital. Além desses lobos relacionados em cada hemisfério, claro, relacionados aos ossos, eu ainda tenho um mais situado profundamente, onde eu tenho que pegar esse sulco lateral aqui e abrir. Está lá dentro, que é o lobo da ínsula, que está aqui mostrando para vocês, onde eu faço a exposição através do sulco lateral. Ok? Então, vamos falar sobre essa anatomia macroscópica, onde nós vamos ver
essas divisões entre lobos, os sulcos dividindo os lobos, aqui mostrando o lobo frontal, parietal, occipital, temporal, ok? E aqui o lobo da ínsula, que vocês estão vendo aqui, ok? Vamos continuando então. Face superolateral, como eu mostrei para vocês, aqui mostrando os sulcos que fazem a delimitação. Na face superolateral nós temos o lobo frontal, o lobo parietal, o occipital e o temporal, dá para a gente visualizar direitinho, desculpem. A face superolateral ainda eu faço um afastamento do sulco lateral e eu consigo visualizar o lobo da ínsula, lobo insular ou lobo da ínsula, certo? A face medial e todas as suas questões anatômicas e a face inferior. E a gente vai ver cada uma delas e cada um dos detalhes anatômicos relacionados a essas faces. Vamos começar pela face superolateral. Então vamos lá. Depressões na superfície são chamadas de sulcos, tá? Que delimitam os giros ou circunvoluções. Como eu falei para vocês nas primeiras aulas, o telencéfalo ele é caracterizado por essas circunvoluções, cheios de sulcos e giros. Então, os sulcos são as depressões que delimitam os giros ou circunvoluções cerebrais. Qual o termo mais utilizado? Giros, com certeza, sem sombra de dúvida. 2/3, a gente sabe que 2/3 da área ocupada pelo córtex cerebral estão escondidos nos sulcos. Então, por isso que a gente fala que a nossa capacidade cerebral vai muito além do que a gente consegue fazer. Ainda tem muitas funções do nosso cérebro que ainda estão sendo estudadas e também que ainda não são desenvolvidas pela quantidade de neurônio existente no cérebro. Okay? Muitos sulcos eles são inconstantes e não vão receber nenhuma denominação. Já a maioria, outros já ajudam a delimitar os lobos e esses sim recebem nomes. Okay? Os 2 sulcos mais importantes que vão ajudar na gente nessa face superolateral são o sulco lateral, que em alguns livros vocês vão ver com o epônimo de Sylvius, e o sulco central, que é o sulco do epônimo de Rolando. Okay? Aqui mostrando para a gente, então, eu tenho o sulco central, tá aqui, ó, ou o sulco de Rolando, que é esse, são os 2 principais. Porque o sulco central delimita o que é anterior do que é posterior. E o sulco lateral, que vocês visualizam aqui, ó, esse sulco lateral, ele delimita o que é antero-superior e o que é infero-posterior. Ok? Então fazem essa delimitação. O sulco central, por exemplo, delimita o frontal, lobo frontal, do lobo parietal. O lateral delimita o que é parietal, um pedaço do parietal do temporal e o frontal do parietal. Do temporal, desculpa. E a divisão do lobo occipital não se dá por essa face. A gente vai ver que pela face medial a gente consegue visualizar de maneira correta a divisão de lobo occipital, mas a gente sabe que o lobo occipital está aqui nessa região. Tá? Seria esse sulco parieto occipital e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não vamos adiantar. Então eu tenho aqui o sulco central, fazendo essa delimitação que eu falei para vocês, o lobo frontal e o lobo parietal. Eu tenho o sulco lateral, fazendo a delimitação de frontal e parietal do temporal. E eu tenho o parieto occipital que eu não consigo visualizar na vista superolateral. A gente vai visualizar na vista medial, tá? Então aqui mostrando para vocês as delimitações, são os 2 mais importantes. Vamos então seguindo a questão da nomenclatura dessa face superolateral. Vamos dividir em lobos. Certo? Então eu tenho o sulco central, tá aqui para vocês, e o sulco lateral, certo? Então vamos ver os detalhes anatômicos do lobo frontal, os detalhes anatômicos do lobo parietal, do lobo temporal e assim por diante. Né? Vamos ver aqui então primeiro os outros sulcos, os sulcos secundários. Os primários a gente viu, vamos ver esses aqui, que são os sulcos secundários, né? Aqui eu tenho o sulco central, à frente dele no temporal eu tenho o pré-central e perpendicular a eles eu tenho o frontal superior e o frontal inferior. Ok? Vamos seguindo. Depois do sulco central, já no lobo parietal eu tenho o sulco pós-central. Perpendicular a ele eu tenho o intraparietal. No lobo temporal, depois do sulco lateral, eu tenho o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Esses são constantes. A gente consegue visualizar todos esses secundários aqui de maneira constante. Às vezes um pouquinho mais para cá, depende muito do formato
tá? Da região do telencéfalo, da região encefálica, da região do cérebro, propriamente dito. Tá? E aqui a gente vê o sulco parieto occipital, aqui a delimitação dele, porque a gente vai visualizar na vista medial. O sulco occipital superior, o occipital inferior. Ok? Aqui, essa depressãozinha é chamada de incisura pré-occipital. Esses sulcos secundários são muito importantes para a gente continuar o nosso estudo da face superolateral e dos lobos. Agora a gente vai para cada lobo, lobo frontal, parietal e temporal. Vamos lá, vamos seguir. Lobo frontal. Então eu tenho os sulcos, né? Sulco pré-central, temporal superior e temporal inferior, que delimitam os giros. Então aqui, ó, esse é o giro pré-central, o giro frontal superior, giro frontal médio e o giro frontal inferior. Como eu falei para vocês, o sulco, então, repetindo, o sulco pré-central, sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Não é tão complexo assim. O giro frontal ele é dividido ainda em 3 partes que vocês conseguem visualizar aqui. Tá? É a parte orbital do giro frontal superior, recebe esse nome porque está próximo da região toda relacionada à órbita mesmo, a quiasma óptico e tudo mais, ok? Giro frontal inferior, o giro frontal inferior ainda tem, além do orbital, esse que é o triangular, porção triangular, e ainda tem essa parte posterior que é a parte opercular do giro frontal inferior. Okay? Esse, então, é o lobo frontal. Vocês podem parar, vocês podem repetir, podem voltar para que vocês possam cada vez mais memorizar. O telencéfalo tem muito detalhe anatômico, porém não é tão complicado assim quando a gente vai face por face, do jeito que eu coloquei aqui, fica mais didático, muito mais fácil. Então aqui a gente vai visualizar mais um pouco ainda o sulco pré-central, esse vermelho, esse preto, o sulco frontal superior, e esse verde, o sulco frontal inferior, que delimitam os giros. O giro pré-central, esse vermelho, o giro frontal superior, esse que está aqui marrom, mas é porque ele pegou a cor preta, né? Preto e colocou aqui, ficou meio amarronzado. O giro frontal médio, que vocês estão vendo aqui, e o giro frontal inferior, que ainda se divide em 3 partes. Orbital, que é essa que vocês estão vendo aqui, triangular e a opercular, ok? E a opercular. Vamos para o lobo parietal. O lobo parietal ele já é dividido dessa forma. Aqueles sulcos que a gente falou, né, delimitam o giro pós-central, lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Professor, qual a diferença de giro e lóbulo? O lóbulo seria um giro um pouco maior. Tá? Lóbulo seria um giro um pouco maior. Então a gente consegue visualizar então os giros pós-central, lobo parietal superior e lobo parietal inferior. Delimitado ainda. Aí eu tenho a delimitação dentro do lobo parietal, eu tenho o giro supramarginal, que está nessa região, a gente vai ver daqui a pouco, e o giro angular, tá? Que está nessa região. Nessa aqui só o esquema, daqui a pouco quando a gente ver a figura fica mais fácil da gente visualizar. Mas para a gente poder memorizar, está aqui o esquema. Quais são os sulcos então? O sulco pós-central e o sulco intraparietal, fazendo a divisão entre os dois lóbulos parietais, superior e inferior. Vamos ver isso na figura? Então está aqui, ó, o sulco pós-central e o sulco intraparietal, dividindo o giro pós-central, que está aqui em vermelho, o lóbulo parietal superior, que é esse em verde, o lóbulo parietal inferior, que é toda essa região azul. Toda essa região azul. E ainda tenho esse azul claro, que é o giro supramarginal, e esse azul escuro, que é o giro angular. Faz a divisão mesmo da região contemporal. Ok? Então fica fácil da gente visualizar através dessas cores, fica bem mais fácil da gente poder ver. Ok? Vamos para o temporal então. O temporal é a mesma coisa. O giro temporal superior, temporal médio, temporal inferior, delimitados pelo sulco lateral, que é um dos principais, um principal, sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Então, o sulco temporal superior delimita giro temporal superior e giro temporal médio. Sulco temporal inferior delimita giro temporal médio e giro temporal inferior. Ok? E o lobo occipital, que a gente vai vê-lo em outra visão para ficar mais fácil, mas nessa visão aqui superolateral, a gente visualiza um pedacinho aqui que seria essa continuação desse pontilhado do sulco parieto-occipital, ok? Então tá aqui o lobo occipital e aqui nós temos os dois sulcos, né?
que são os sulcos orbital superior e orbital occipital superior e occipital inferior. Tá? Aqui então, sulco temporal superior e sulco temporal inferior, que delimita giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Quantas vezes vocês quiserem, podem parar, podem voltar e podem seguir. Ok? Ainda nessa visão superolateral, nós temos que falar uma parte do temporal, quando a gente faz a abertura dos lados que a gente fala, ou seja, das beiradas, vamos dizer assim, do sulco lateral, a gente percebe lá dentro um monte de circunvoluções lá dentro do lobo temporal. Essas circunvoluções são chamados de giros temporais transversos. Esses giros temporais transversos, o mais evidente deles é o giro temporal transverso anterior, a parte mais anterior dele, tá? Que é o centro cortical da audição, também chamado de área de Wernicke. Tá? A gente vai falar sobre ela quando for falar do córtex cerebral. Então lembrem dos giros temporais transversos, que a gente só visualiza se a gente tirar o sulco lateral. E o mais importante deles, o mais evidente, né, deles é o giro temporal transverso anterior. Que aqui nessa imagem de ressonância magnética mostra pra gente aqui nesse corte, seria essa área que está circulada em 1. Tá? É a área de Wernicke, ou giro temporal transverso anterior, ok? Logo da ínsula, aí eu tenho que tirar toda a região, parte do frontal, parte do parietal, grande parte do temporal para que eu possa visualizar. Eu tenho o sulco central da ínsula, que é esse em vermelho, pontilhado vermelho, e o sulco circular da ínsula, que é esse em verde aqui, tá? Que delimitam os giros curtos, da ínsula, e os giros longos da ínsula, que são esses posteriores. Tá? Por que essa versão? Porque eles são bem pequenininhos mesmo, são bem curtinhos, e os giros longos porque eles são maiores, são mais contínuos. Ok? Então a gente viu a face superolateral. Então agora a gente vai partir para a face medial, que é aquela face reta. Ok? Então, quem teve dúvida até aqui, volta o vídeo, reveja mais uma vez e não se esqueça, quantas vezes vocês quiserem, vocês vão poder ver. Então vamos seguindo para a face medial. Na face medial, eu tenho uma série de detalhes anatômicos que eu preciso saber. O primeiro deles, que a gente já falou, é o corpo caloso. O corpo caloso é a maior comissura interhemisférica, ou seja, o que é isso? É a comissura onde passam as fibras que penetram de cada lado do hemisfério, ligam lá dos hemisférios opostos, lado direito e esquerdo. Né? Abaixo do corpo caloso faz um arco que a gente chama em direção à comissura anterior, que é chamado de fornix. Ele é uma importante via de conexão do sistema límbico, que a gente vai falar depois uma aula só sobre o sistema límbico, que está ligado às emoções. Mas é importante a gente saber desse fornix e que ele está relacionado ao sistema límbico. E ainda eu tenho de importante nessa face medial o septo pelúcido. O septo pelúcido está entre o corpo caloso e o fornix, é uma membrana constituída de duas lâminas, uma lâmina mais lateral, são duas lâminas que se encostam de tecido nervoso e delimitam uma área virtual. Por que eu digo virtual? Porque são duas lâminas e é uma área colada na outra. Mas uma membrana é colada na outra? Não. Ela é acolada, ou seja, ela fica do ladinho da outra. Tá? Essas duas lâminas, essa cavidade existente entre essas duas lâminas é chamada de cavidade do septo pelúcido. Esse septo pelúcido, com a cavidade do septo pelúcido, separa lateralmente, um de cada lado direito e lado esquerdo, os ventrículos laterais, que eu falei para vocês quando a gente falou do terceiro e do quarto ventrículo. Terceiro ventrículo relacionado ao diencéfalo, quarto ventrículo relacionado ao cerebelo e ao tronco encefálico. Ok? Então vamos ver quais são essas estruturas aqui. Vamos lá, vamos visualizar primeiro o corpo caloso. O corpo caloso ele é dividido nessas estruturas que vocês vão ver, que tudo isso é corpo caloso. O corpo caloso, então, ele tem a sua região rostral, o rostro, que é a região anterior, está aqui mostrando para vocês, essa é a região do rostro do corpo caloso. Aqui o joelho do corpo caloso, que é essa curvatura, o tronco do corpo caloso e o esplênio, que é a porção posterior do corpo caloso. São essas as divisões do corpo caloso. A partir do corpo caloso arqueia-se uma estrutura também formada de fibras que fazem conexões interhemisféricas e intrahemisféricas e está relacionado ao sistema límbico, que é o fórnix.
Tá aqui, ó, fornix, tá bem aqui. E entre corpo caloso e fornix eu tenho o septo pelúcido. O septo pelúcido são duas lâminas, uma do lado do outro, que delimitam uma cavidade virtual chamada de cavidade do septo pelúcido. Ok? E de cada lado do septo pelúcido eu tenho os ventrículos laterais, localizados, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Ok? Então tá aqui corpo caloso, fornix e septo pelúcido. Ainda nessa vista medial, vamos lá para o lobo occipital, que eu falei para vocês que a gente ia visualizar melhor nessa face medial. Eu tenho o sulco calcaríneo. Quem é o sulco calcaríneo? Ele inicia-se abaixo do esplênio do corpo caloso e segue em direção ao lobo occipital. Então, ele vai abaixo do esplênio e vai até a região do lobo occipital. Primeiro sulco que a gente precisa saber o nome, o sulco calcaríneo. Ok? O outro é o parieto occipital, que é aquele que a gente viu pontilhado quando a gente visualizou a região superolateral. O sulco parieto occipital ele é muito profundo e ele separa o lobo occipital do parietal. Ok? Encontra-se quase em ângulo agudo, tá? Quase em ângulo agudo com o sulco calcaríneo. A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos visualizar aqui então. Partindo do esplênio do corpo caloso e seguindo, eu tenho então esse danadinho, partindo do esplênio do corpo caloso e indo para o lobo occipital, eu tenho esse aqui que é o sulco calcaríneo. Ok? Sulco calcaríneo. Fazendo a divisão de lobo parietal de lobo occipital, eu tenho aquele que foi pontilhado que a gente viu lá na face, que é o sulco parieto occipital. Então, daqui para cá é o lobo occipital, daqui para cá é o parietal. Ok? Esses dois sulcos aqui. Vamos voltar. Além disso, eu tenho entre os dois sulcos citados, que fazem quase esse ângulo agudo, existem uma área que é chamada de cúneus. Ok? O cúneus é o quê? É um lóbulo, é um giro. Normalmente a gente classifica, né, o cúneus como lóbulo, que é um pouquinho maior que o giro. Ok? E já no lobo parietal eu tenho pré-cúneos. Então vamos ver isso aqui, ó. Entre os dois sulcos, então, entre o calcaríneo e a região, o calcaríneo e o parieto occipital, eu tenho essa área aqui, ó, que é o lóbulo cúneus, no lobo occipital. Anterior a ele, já no parietal, eu tenho essa área aqui, que eu chamo de pré-cúneus. É o lóbulo pré-cúneus do lobo parietal. Até aqui, tranquilo? Vamos voltar então. Eu tenho também, ainda no lobo occipital, o giro occipitotemporal medial. O giro occipitotemporal medial, ele inclui estruturas do temporal e do occipital, dos dois lobos. Por isso ele recebe esse nome de giro occipitotemporal, ele está entre os dois. A gente vai visualizar melhor o giro occipitotemporal medial quando a gente for visualizar a porção inferior do telencéfalo. Tá? Ele está abaixo do sulco calcaríneo e anteriormente eu tenho o giro parahipocampal. Esse a gente vai conseguir visualizar mesmo quando a gente for falar sobre a face inferior. Tá? O giro occipitotemporal medial eu ainda visualizo na face medial. Tá? Vamos ver aqui, ó. Face medial, esse abaixo do sulco calcaríneo, está aqui mostrando para vocês o occipitotemporal medial. Ok? São os dois que a gente consegue visualizar nessa face medial. Esse giro occipitotemporal medial e o lóbulo cúneus do occipital. Essa região aqui é o lóbulo pré-cúneus, mas está lá na região do parietal. Ok? Então, seguindo um pouquinho, falamos sobre o occipital, falamos um pouquinho do parietal, vamos falar mais um pouquinho do frontal e do parietal, que nessa visão medial, eles costumam fazer uma confusão diferente da superfície superolateral. Então, a gente vai ver essa delimitação melhor na superolateral. Mas a gente vai visualizar que existem estruturas pela medial que a gente consegue delimitar o que é parietal do que é frontal. Okay? O primeiro deles é o sulco do corpo caloso. Fica fácil da gente visualizar, porque a gente acha o corpo caloso e já no lobo temporal, continua já no lobo temporal com o sulco do hipocampo, no lobo temporal. Então a gente vai ver o sulco do hipocampo melhor quando a gente for falar da visão inferior, da face inferior.
Mas o sulco do corpo caloso é aquele que contorna o corpo caloso. Ok? O sulco do cíngulo, ele é paralelo a esse sulco do corpo caloso, separado do mesmo. Então, existe uma separação entre sulco do corpo caloso e sulco do cíngulo pelo giro do cíngulo. A gente vai visualizar isso agora. Terminando posteriormente o sulco do cíngulo em duas porções. Fazem justamente isso aqui, tá? Que é o ramo marginal e o sulco subparietal. Vamos ver isso aqui? Então tá aqui, ó. Sulco do corpo caloso é esse que contorna o corpo caloso. Essa imagem é tirada do Ângelo Machado, tá? Então, sulco do corpo caloso tá aqui. Esse que está aqui é o sulco do cíngulo, ok? O sulco do cíngulo termina em duas porções aqui, ó. Essa que sobe, que é o ramo marginal do sulco do cíngulo, e essa que desce, que é o sulco subparietal. E esses dois sulcos delimitam essa porção que vocês visualizam aqui, que é o giro do cíngulo. Então, sulco do corpo caloso, giro do cíngulo, sulco do cíngulo, e o sulco do cíngulo terminando em ramo marginal e ramo ramo marginal do sulco do cíngulo e sulco subparietal. São os dois términos, certo? Nessa região, ainda lobo frontal e parietal, eu tenho o lóbulo paracentral. O lóbulo paracentral, ele é delimitado pelo sulco paracentral e pelo ramo marginal do sulco anterior que a gente falou, que é o sulco do cíngulo. Certo? Nas partes anterior e posterior do lóbulo paracentral é onde se localizam, respectivamente, anterior e posterior, a área motora e sensitiva primária, tá? A área motora e sensitiva primária relacionada com a perna e o pé. A gente vai falar, quando a gente falar do córtex, a gente vai falar do homúnculo motor e homúnculo sensorial, tá? Depois a gente fala sobre isso. Vamos ver o sulco paracentral? O lóbulo paracentral? Então eu tenho aqui o ramo marginal do sulco e esse sulco aqui que é o sulco paracentral. A delimitação existe aqui, ó, para que vocês possam ver, o lóbulo paracentral. Aí a pergunta que fica: o lóbulo paracentral, ele fica no lobo parietal ou no lobo frontal? Aí eu tenho que lembrar, o que delimita o lobo frontal e o parietal? O que delimita? O sulco central. Então, eu tenho que buscar nessa figura aqui o sulco central. Onde está o sulco central? Na vista medial, eu vou visualizar só um pedacinho dele. Então, o que está posterior ao sulco central é parietal, não é isso? O que está anterior é frontal. Então, o lóbulo paracentral, ele é um lóbulo pertencente aos dois lobos. Tá? Aos dois lobos. Ok? E eu tenho ainda, abaixo do corpo caloso, adiante da que a gente chama de comissura anterior, um dos centros do braçoide do cérebro, que é a área septal. Está aqui, ó, a área septal. Comissura anterior, lembra quando a gente falou de diencéfalo? Essa bolotinha que vocês visualizam aqui, ó, comissura anterior. Anteriormente à comissura anterior, bem nessa região do finalzinho do giro do cíngulo, eu tenho a área septal, que é uma das áreas principais relacionadas ao prazer. Está relacionada diretamente mesmo ao sistema límbico, que a gente vai falar posteriormente numa aula sobre o sistema límbico. Só sobre o sistema límbico. Ok? Então, revisando mais um pouquinho, que a gente viu, sulco do corpo caloso, o sulco do cíngulo, que delimita esse em vermelho, que é o giro do cíngulo. O sulco do cíngulo, ele termina em ramo marginal do sulco do cíngulo, e esse que desce, que é quem? Vamos lembrar? Ramo marginal, sulco subparietal. Ok? O subparietal faz a divisão do giro do cíngulo com o precúneus, que a gente viu na figura anterior. Ok? Esse em verde aqui, ó, é delimitado pelo ramo marginal e o sulco paracentral. É o lóbulo paracentral que está aqui. Ok? E essa porção em amarelo, ó, a gente já viu na vista superolateral
que é o giro frontal superior, ok? Opa, desculpa, voltei para o lado errado, certo? Tá aqui, ok? Vamos continuando então. Vamos para a face inferior. Na face inferior ela é bem irregular, ela não é reta, como a medial, e ela não é convexa, como a superolateral. A inferior é irregular. Vamos ver o que a gente tem? A gente tem esses sulcos aqui, a gente vai ver lá. O sulco chamado de occipito temporal, um sulco chamado de colateral, um sulco chamado de sulco do hipocampo e outro sulco chamado de sulco renal, que é contínuo com esse colateral. Vamos ver eles aqui? Eles desenhadinhos? Essa é a face inferior. Tá? A gente visualiza aqui esse em vermelho, que é o sulco occipito temporal. Esse sulco occipito temporal, ele faz uma delimitação do que é lateral e o que é inferior. Tá? O que nós vimos aqui lateral e o que é inferior. Só que ele é chamado de occipito temporal porque ele vem desde aqui o lobo occipital, passa pelo lobo temporal. Então, por isso que ele é chamado de sulco occipito temporal. Esse em verde mais claro aqui, que é o sulco colateral, que é contínuo aqui anteriormente com essa porçãozinha bem pequenininha, que é o sulco renal. O sulco calcarino, que é aquele que a gente visualizou na face medial, tá? Do lobo temporal. E o sulco do hipocampo, que é esse que vocês veem aqui em preto. Eles delimitam algumas porções. Vamos ver quais são os nomes? São giro temporal inferior, que a gente vai visualizar nessa vista medial também. A gente falou sobre o giro temporal inferior quando a gente falou da superolateral. O giro occipito temporal lateral, occipito temporal medial, giro parahipocampal, uncus, que é a porção anterior em torno do sulco do hipocampo, está muito relacionado também à região do sistema límbico, que a gente vai falar depois, e o istmo do símbolo. Vamos ver quais são esses aqui? Então vamos lá. O giro temporal inferior, que vocês viram na superolateral, faz parte mesmo do lobo temporal. E eu falei para vocês que fazia a divisão de lobo temporal, o que é lateral com a parte inferior. Tem esse vermelho aqui, ó, o giro occipito temporal lateral, e esse verde, occipito temporal medial, que é aquele mesmo que a gente viu na face medial, logo abaixo da região do cúneo, tá? Ou cúneus. Occipito temporal lateral, occipito temporal medial. Contínuo com o occipito temporal medial, eu tenho essa região anterior, que é o giro parahipocampal. A parte mais medial do giro parahipocampal, essa linguetinha aqui, eu chamo de uncus. Ok? E essa porção aqui é uma continuação daquele giro do símbolo. Nessa porção inferior, ele é chamado de istmo do símbolo. Tudo bem? Istmo do símbolo. Istmo significa ponta, né? Então, a pontinha do símbolo. Ok? Podem voltar quantas vezes, fazer quantas vezes, porque isso aqui vai ficar para que vocês possam visualizar e repetir várias vezes. Repetição à exaustão leva à perfeição. Tem exercício para que vocês possam fixar isso daqui, tá? Então, vamos continuando. Na vista inferior, lá no lobo frontal, a gente falou do lobo occipital e lobo temporal, ok? Vamos lá para o lobo temporal, lá na região anterior. Eu tenho lá o sulco olfatório. Medialmente ao sulco olfatório, existe o que a gente chama de giro reto. Não recebe esse nome à toa, porque ele é reto mesmo. O sulco olfatório também não recebe esse nome à toa, porque está relacionado diretamente às estruturas relacionadas ao olfato. Os sulcos, nós temos também no lobo frontal, os sulcos e giros, que recebem o nome de sulcos e giros orbitários. Ah, quais os nomes? A gente vai ver daqui a pouco. É só isso mesmo? Exatamente. Essa área do lobo frontal, na região inferior, forma o que a gente chama de rinencéfalo. Rinencéfalo, relacionado a nariz, tá? É um dos primordiais, quando a gente for falar de córtex, de divisão do córtex, divisão relacionada à filogênese, tá? Um dos primeiros, né? Quando eu falei do cerebelo, que a gente falou de classificação filogenética, o rinencéfalo é uma das classificações. O que é o rinencéfalo? É uma parte do encéfalo que está relacionado diretamente ao nariz. Ao nariz, o que nós temos de função do nariz? Nós temos de função do nariz o olfato.
Então, o que eu tenho ali? Eu tenho grudado ali, eu tenho o bulbo olfatório, grudado nessa região telencéfalo, bulbo olfatório, que é uma dilatação ovoide, achatada, de substância cinzenta. Depois eu tenho contínuo com bulbo olfatório, trato olfatório, tá? O bulbo recebe fibras, recebe os filamentos do nervo olfatório, que passa pela lâmina cribriforme. Onde estão os receptores? Os receptores do olfato estão localizados no nariz. Então, como chega a informação? A informação entra pelo nariz, passa pelos filamentos do nervo olfatório que estão localizados no nariz, que atravessam a lâmina cribriforme e formam o que a gente chama de bulbo olfatório, que é uma dilatação ovoide de substância cinzenta. Então, essas fibras chegam nessa substância cinzenta. A partir do bulbo, eu tenho uma parte achatada que é o trato olfatório. O trato olfatório é a continuação do bulbo olfatório. O trato se bifurca em estrias olfatórias, lateral e medial. Essas estrias, lateral e medial, delimitam um triângulo, que a gente chama de trígono olfatório. Atrás do trígono olfatório existe a substância perfurada anterior. Quando a gente for falar de mesencéfalo, a gente falou da substância perfurada posterior. Então existe a substância perfurada anterior, que é justamente nesse triângulo do trígono olfatório, que é uma área contendo pequenos orifícios que servem para dar passagem aos vasos. Vamos ver tudo isso que a gente falou nesse slide, vamos ver na figura. Então tá aqui, ó, estrias olfatórias, mostrando aqui para vocês. Tá? Então vamos seguir aqui, ó. Bulbo olfatório, essa dilatação que vocês conseguem visualizar aqui. A continuação do bulbo olfatório é o trato olfatório. O trato olfatório chega aqui, ele se divide em dois, que são as estrias olfatórias. As estrias olfatórias delimitam um triângulo, que é o trígono olfatório. Posteriormente ao trígono olfatório, eu tenho a substância perfurada anterior. Essa estrutura que a gente falou aqui, ó, a gente chama de hirinencéfalo. Cortei a região do bulbo e do trato olfatório para que eu possa visualizar aquilo que eu falei no começo, que é o giro reto, que vocês estão vendo aqui, e o sulco olfatório, que é onde está acolado o bulbo do trato olfatório. Do lado de cá eles estão sem ser cortados e aqui eles estão cortados para que eu possa mostrar o sulco olfatório. Ok? Giro reto e sulco olfatório. E do lado de cá eu tenho os vários giros orbitários e sulcos orbitários. Todos eles recebem o nome de giros orbitários e sulcos orbitários. Num conjunto coletivo. Por quê? Porque existe variação. Tá? Existe muita variação nessa área. Então a gente chama de giros e sulcos orbitários. Certo? Vamos ver então isso aqui? Então aqui, ó, mostrando para vocês o sulco olfatório delimitado em preto, giro reto, e esse em verde são os giros orbitários, delimitando esses tracejados em azul, que são os vários sulcos orbitários. Então, num conjunto eu chamo de giros e sulcos orbitários. Então está aqui o sulco olfatório e o giro reto. Hirinencéfalo, então, bulbo, estou mostrando aqui, trato, estria, formando um triângulo, e aqui eu consigo visualizar a substância perfurada anterior. Tudo que a gente viu naquele slide. Ok? Beleza? Então, dessas três visões que a gente viu, agora a gente vai falar sobre os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais são duas cavidades que não recebem o nome de primeiro e segundo porque não tem uma mais cranial ou uma mais caudal que a outra. Elas são laterais mesmo, no mesmo nível, no do lado direito e do lado esquerdo. Seria o primeiro e o segundo ventrículos. Só que não recebe esse nome porque não é um mais caudal e um mais caudal e um mais cranial. Como são o terceiro e o quarto. Tá? Os hemisférios possuem essas cavidades. Essas cavidades são fechadas e se comunicam com o terceiro ventrículo pelos forames interventriculares. Ok? A gente mostrou para vocês, quando falou de diencéfalo, os forames interventriculares. Essa é a comunicação dos ventrículos laterais direito e esquerdo com o terceiro ventrículo. Exceto por esses forames interventriculares, essas cavidades são completamente fechadas. Diferente do terceiro e do quarto, que existem os recessos.
que fazem com que o líquor produzido ali dentro saia para a região posterior, ou a região externa, tá? Então são fechados. Então todo o líquor produzido dos ventrículos laterais necessariamente cai no terceiro ventrículo para depois sair. Ok? Por isso que eu acho que o terceiro ventrículo tem aquele tanto de recesso. Os ventrículos laterais não possuem nenhum. Certo? Ele não possui os recessos, mas possuem projeções. Os ventrículos laterais são bem amplos. Existem 3 projeções. Uma projeção para anterior, para o polo frontal, que eu chamo de corno anterior. Para a região posterior, para o polo occipital, que é o corno posterior. E para a região inferior, para o polo temporal, que é o corno inferior. Vamos ver? Ele possui uma porção central, uma porção anterior, uma porção posterior, uma porção lateral. Ou, desculpa, porção inferior. Perdão. Tá? Vamos ver isso aqui? Então, aqui um corte coronal, onde eu consigo visualizar essas duas cavidades aqui, ó. Ventrículo lateral, ventrículo lateral. O corpo caloso está aqui, mostrando para vocês. Certo? Então, está abaixo do corpo caloso. Okay? Existe a comunicação dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo através dessa seta branca que vocês estão vendo aqui, que é o forame interventricular. Exceto por esse forame, essas cavidades são completamente fechadas. Ah, então elas não... Sim, elas produzem líquor. Está aqui, ó, os plexos coroides delas. Os plexos coroides são até bastante amplos. Ok? Mas, consequentemente, o líquor produzido aqui ele vai cair no terceiro ventrículo. A partir do terceiro ventrículo é que eles saem no terceiro ventrículo ou pelo quarto ventrículo, depende da velocidade que ele é produzido. Okay? Aqui eu mostro para vocês, quando eu falei de encéfalo, eu falei do terceiro ventrículo que está aqui, quarto ventrículo que está aqui, eu falo que no conjunto, terceiro, quarto e os laterais formam um ETzinho, uma cabeça de um alien. O filme Alien, quem já assistiu, vai lembrar do que eu estou falando. Então tá aqui, ó, esse capacete da cabecinha do alien são os ventrículos laterais. Veja uma sombra e outro mostrando que é um de um lado e outro do outro, tá? Então ele tem uma porção central, vocês estão vendo aqui. Ele tem uma projeção anterior, que é o corno anterior, uma projeção posterior, que é o corno posterior, e uma projeção inferior, que vem aqui para o temporal, que é o corno inferior. Ok? Vamos visualizar aqui o alien. Ó, quando eu tiro aqui, ó, fica igualzinho o alien. A cabecinha do alien, o pescoço do alien, o corpinho do alien. Até com os dois bracinhos que são os recessos laterais. Desculpa. Então aqui eu tenho os forames interventriculares, que fazem a comunicação dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. O que é esse olhinho do alien? 1, 2, 3. Aderência intertalâmica, né? Que faz essa divisão. Então, forame interventricular. Aí eu tenho essa projeção anterior, que é o corno anterior, ou corno frontal. Essa projeção posterior, que é o corno occipital. E essa projeção inferior, que é o corno temporal, ou corno inferior. E a porção central, que é toda essa área que vocês estão vendo. Ok? Beleza até aqui? Vamos seguindo? Isso aqui é uma vista superior, onde eu consigo visualizar a extensão dos ventrículos laterais. Eles ocupam uma grande parte do telencéfalo. Grande parte do telencéfalo é oco, ok? Preenchido por líquor. Então tá aqui, ó. Corno frontal, corno occipital e o corno inferior. Ok? E aqui mostrando que seria a comunicação entre os laterais com o terceiro ventrículo, que é, voltando aqui, os forames interventriculares, que está aqui, mostrando para vocês. Ok? Aqui, já colocado já em toda aquela estrutura relacionada ao diencéfalo, e aqui é o telencéfalo, está aqui mostrando o corno lateral, ou desculpa, os ventrículos laterais. O ventrículo lateral nesse caso aqui, só um deles sendo esquematizado. Ok? Mais uma vez aqui para que a gente possa visualizar. Podem parar, olhar tudo isso que a gente visualizou aqui. Ok. Vamos lá, então. Continuando ainda no ventrículo lateral, olha, para eu poder visualizar, para eu ver o tamanho da dimensão dele, olha o tamanho da dimensão dele aqui, ó. Ok? Os ventrículos laterais. O do lado, no caso aqui do lado esquerdo e do lado direito. E lá, no soalho da região inferior, ok? No soalho da região inferior, do corno inferior,
eu tenho essa porção de massa cinzenta aqui, parece uma patinha de coelho, que é o famoso hipocampo. Tá? A gente vai falar sobre ele agora. Estou mostrando aqui que ele é bastante irrigado, os ventrículos laterais. Ó. Recebe irrigação, isso aqui é esquematização de artérias. Quando a gente for falar de irrigação e drenagem do encéfalo, a gente vai falar sobre eles. E aqui a drenagem, isso em azul. Então são bastante irrigados, porque eles precisam irrigar essas porções aqui, que é o plexo corioide. Olha o plexo corioide aqui também. Bastante irrigado. Certo? Lá no suário do corpo inferior que eu falei para vocês, aquela patinha de coelho é o hipocampo, que é uma elevação curva e muito pronunciada, está imediatamente acima do giro parahipocampal que a gente vê na visão inferior, que é um tipo de córtex muito antigo e faz parte do sistema límbico. Vamos dizer assim, ele é um grande centrão do sistema límbico. Funções psíquicas relacionadas a comportamento e memória estão relacionadas diretamente ao hipocampo. Tá? Então vamos visualizar aqui, ó. Esse, para que a gente possa se localizar no tempo e no espaço, é o fórnix. Acima dele estaria o corpo caloso. Então seria uma continuação, eu falei que o fórnix está relacionado diretamente, né, ao sistema límbico, seria como uma continuação do fórnix, eu tenho aqui o hipocampo. Ok? Comportamento, emoções, está relacionado diretamente a essa substância, esse giro que está aqui, substância cinzenta. Ok? Então está aqui mostrando para vocês, aqui corpo caloso, tá? O hipocampo está desenhadinho aqui para vocês, ó. Uma parte dele, tá? Ele está lá dentro. Olha o hipocampo. O hipocampo, quando a gente tira ele todinho, fica parecendo um cavalo marinho. Certo? Então está aqui o hipocampo, onde ele está localizado. Certo? E assim a gente termina a primeira parte da nossa aula. Lembrando que a gente, para saber a anatomia macroscópica, eu tenho que estudar. E para eu saber interpretar qualquer tipo de informação, eu tenho que saber o que eu estou procurando. Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Certo? O doutor Bernardo deixou essa frase para a gente. E a gente termina aqui para que a gente possa voltar num segundo momento falando sobre córtex cerebral. Beijo, um abraço, fiquem com Deus.